Mitos e verdades sobre o trabalho do psicólogo. Psicoterapia é tudo igual. Bom, esse é um grande mito. Na verdade, a psicoterapia ela pode ser diferente e é diferente em vários sentidos. Então, vamos começar falando sobre a questão dos objetivos. Não existe um só tipo de psicoterapia em relação aos objetivos. Por exemplo, a gente pode estar falando de uma psicoterapia que a gente chama de crise ou de apoio. Então, o objetivo dessa psicoterapia não é autoconhecimento, por exemplo, não é transformação de algum aspecto importante da personalidade da pessoa, não é necessariamente tomar uma decisão, mas ela diz respeito realmente a um acolhimento, a um apoio em alguma situação que normalmente é muito intensa e que muitas vezes envolve vários elementos da vida da pessoa. Por exemplo, você pode estar vivendo um luto, né? E esse luto pode envolver uma pessoa muito próxima e ao mesmo tempo essa pessoa muito próxima, esse parente, também é a pessoa responsável pela sua sobrevivência e também essa pessoa, depois do luto, apareceu uma informação nova, né? Vamos pensar em alguma situação real. Uma senhora que perde o marido e esse marido é que, além de todas as questões afetivas, amorosas, ele também era a pessoa que sustentava a casa e aí depois da situação de luto, essa senhora descobre que esse marido tinha uma outra família. Veja, né? Tem uma situação aí de crise que envolve vários aspectos da vida da pessoa. Então, o trabalho, né, inclusive a técnica que se usa, é diferente de um trabalho com alguém que veio para tomar algum tipo de decisão ou alguém que veio fazer com um desejo de transformar algo em si. Na verdade, o objetivo é acolher, apoiar, trazer para essa pessoa, né, conforto, estabilidade emocional, para que depois ela possa, se necessário, passar por um outro tipo de psicoterapia, né, se for o caso. Uma outra possibilidade, em termos de objetivo, é a própria ampliação do conhecimento de si, né? Então, eu quero entender algum aspecto de mim que não está muito claro e que está me atrapalhando, está me trazendo algum desafio. Um outro objetivo mais aprofundado seria uma transformação em algum aspecto relacionado à personalidade, né? Então aqui a gente está falando de uma estrutura psíquica. Se a gente pudesse comparar com uma casa, né? Quando eu quero trocar a cor da casa, pintar, não é um processo muito complexo, né? E ele não é muito demorado, nem muito profundo, né? Você vai lá, contrata o pintor, às vezes até pode continuar morando na casa, não tem grandes movimentações. Mas se você quiser fazer alguma mudança nos pilares de sustentação da casa, isso vai exigir uma complexidade, um tempo e até uma técnica muito específica para que você não tire um pilar e a casa desabe. Então, são tipos de terapia que têm uma profundidade maior e até um objetivo mais ousado, vamos dizer assim, mais desafiador. Uma outra possibilidade é você fazer um acompanhamento que a gente chama de psicoeducação. Então, você vai aprender, ter informações a respeito de, por exemplo, alguma condição emocional, né? Então, como é que é uma pessoa
com transtorno de personalidade borderline, né? Quando a gente diz transtorno de personalidade borderline, o que a gente está querendo dizer? Que tipo de desafios essas pessoas encontram, né? Que tipo de desafio esta pessoa específica que procurou, né? Pode associar com aquela característica de personalidade. E como é que a gente pode lidar com isso? Isso também vale para os familiares, né? O que os familiares podem compreender, ter de informação mesmo a respeito daquele tipo de funcionamento, de como pode ajudar e como pode atrapalhar, né? Então, isso é bastante interessante, que é uma psicoeducação. Um outro objetivo pode ser apoiar algum tratamento de saúde, né? Então, uma pessoa que vai passar, por exemplo, por um tratamento oncológico, né? Que a gente sabe que é mais exigente, que as pessoas costumam ficar mais com mais medo, receosas, enfrentando aí a questão da morte, né? De uma forma mais eminente, né? Todos nós enfrentamos, né? Se a gente for realmente pensar na condição humana, mas algumas pessoas vão estar numa condição de se deparar com a possibilidade da morte chegando muito proximamente, né? Daqui a um mês, ou enfim, mesmo que não seja real, mas a pessoa sente assim, tá? Então, algum acompanhamento de saúde, ou às vezes a pessoa tem síndrome do intestino irritável, por exemplo, né? Então, assim, qualquer condição emocional, ela pode piorar muito essa condição de saúde. Ela pode desencadear, né, processos fisiológicos aí de forma muito imediata. Então, a gente precisa cuidar disso para que a gente consiga, né, cuidar dessa condição como um todo. Uma outra situação pode ser com o objetivo de cuidar de um evento traumático, né? Então, às vezes, o sofrimento que a pessoa experimenta hoje pode estar relacionado a alguma experiência traumática. Pode ser uma experiência traumática de muitos anos atrás, ou pode ser uma experiência traumática mais recente, né? Então, a pessoa às vezes tem a situação traumática e ela imediatamente procura uma ajuda para conseguir entender o impacto que aquilo teve na vida, né? Para ela conseguir falar sobre isso, conseguir elaborar, para que isso não vire um problema maior mais para frente, né? Então, até é uma questão também que a gente pode prevenir, né? Um impacto ainda maior se não for cuidado, né? Do ponto de vista, saindo dos objetivos, né? Do ponto de vista da forma, também as psicoterapias podem ser muito diferentes. Você pode ter uma psicoterapia individual, né? Então, vai ser o psicólogo junto com uma pessoa, que é o que é mais conhecido, né? Mas a gente também pode ter uma psicoterapia em grupo, de forma que essas questões emocionais elas vão ser tratadas, elas vão ser trazidas, mas dentro do contexto grupal. E é lógico que as técnicas vão ser diferentes, né? O profissional vai precisar se preparar para compreender, né? Que tipo de técnicas vão ser usadas num acompanhamento individual e quais técnicas serem usadas num acompanhamento em grupo. Também pode haver a proposta de uma terapia de casal, né? Como que funciona a terapia de casal, né? Não é nem um nem outro, ou outros, né? Dependendo da composição ali, que vai ser o foco, né? Então, numa relação heterossexual, né? O homem e a mulher, eles não vão ser o foco isoladamente. Então, o objetivo vai ser cuidar da relação. Então, na verdade, o paciente da psicoterapia de casal é a relação, certo? Então, essa é uma outra forma de abordar, né, este sofrimento, esse desafio que esse casal pode apresentar. Uma outra forma é uma psicoterapia de família. Então, pode ser que uma pessoa ou duas pessoas ou a família inteira venha, mas normalmente vem uma pessoa com
uma condição, com um sofrimento e com um desejo de cuidado. E muitas vezes na nossa avaliação, a gente consegue perceber que o sofrimento ele não está ligado a uma questão individual, mas ele está ligado a aspectos da relação familiar, do contexto familiar, da cultura familiar, da forma dessa família se relacionar. Então, não adianta você cuidar de um membro isoladamente sem cuidar do todo, né? Porque as famílias são sistemas. E você muitas vezes tem desafios que estão relacionados não a uma pessoa, mas está relacionado ao sistema. Então, é muito mais potente e o indicado é que se faça a psicoterapia familiar. Do ponto de vista também do tempo, as psicoterapias não são iguais. Psicoterapia realmente não é tudo igual. Então, você pode ter desde um evento, né, de um momento que a gente chama de plantão psicológico, né? Isso é bem pouco conhecido, muito pouco falado aqui no Brasil, mas você pode ter uma intervenção pontual, né? Muitas vezes é um encontro. A pessoa vem, traz uma situação, este acompanhamento tem começo, meio e fim, às vezes em 50 minutos, às vezes em uma hora e pouco, e você tem essa intervenção pontual, é um plantão. Uma outra forma que é possível, a gente chama de psicoterapia breve. Então, ela tem um período de tempo menor, às vezes 6 meses, às vezes 9 meses, ou às vezes até menos, né? Para que se consiga trabalhar uma situação, muitas vezes também mais pontual, né? Não pode ser uma coisa muitíssimo complexa, porque daí a psicoterapia breve não seria indicada. E a psicoterapia ali de longo prazo, em que a gente sabe quando começa, mas a gente não sabe exatamente quando vai terminar. Então, eu espero ter conseguido desmistificar essa questão de que a terapia é tudo igual. Não, né? Existem muitas diferenças, tanto do ponto de vista do objetivo, do ponto de vista da forma, do ponto de vista do tempo, né? E até da estratégia, né? Que cada profissional vai utilizar. É isso.